Você já parou para pensar quanto custa um conflito não resolvido dentro de uma empresa? Quantos talentos se perdem, quantas relações se desgastam e quantas oportunidades são deixadas para trás? Simplesmente por falta de diálogo. E se eu te dissesse que existe um caminho mais estratégico, humano e eficaz para lidar com isso? E que pode ser usado antes mesmo do conflito ser instaurado? No episódio de hoje, vamos falar sobre a mediação no ambiente empresarial e como ela pode ser uma poderosa aliada tanto na prevenção quanto na resolução de conflitos. Porque onde há pessoas, há emoções. E onde há emoções, há espaço para empatia e reconstrução. Para essa conversa, eu recebo Cláudio Guimarães, advogado, mediador e especialista em relações do trabalho e sindicais, com expertise na condução de grandes negociações, inclusive internacionais. Com a sua ampla experiência, Cláudio nos ajuda a entender como a mediação pode transformar tensões em oportunidades e fortalecer a cultura do diálogo dentro das organizações. Olá, Cláudio, seja bem-vindo. Tudo bem, Ana? Eu acho que você tocou num ponto muito interessante são as emoções no ambiente de trabalho, né? Que realmente o ambiente de trabalho é carregado de emoções que levam a insatisfações naturais, né? São naturais essas insatisfações que não necessariamente são conflitos, mas o quanto isso se torna importante de ser tratado na sua origem, né? Exatamente, Cláudio. Agora eu te pergunto, o quanto a gente pode utilizar a mediação ou as ferramentas de mediação para essas questões? As organizações já começam a usar essas ferramentas, né? Elas talvez estejam adaptando a nomenclatura, né, para outras formas de treinamento, de diálogo com os colaboradores, mas elas já surgem. Então a gente já ouve falar muito em escutativa, né, que está muito presente na mediação, né, essa capacidade de você escutar genuinamente o outro. Já se fala muito como lidar com conversas difíceis, né, como é que você não adia conversas que você precisa ter com as suas equipes, com o seu time. Já se fala muito na comunicação não violenta. Então, essas ferramentas, de certa forma, já começam a aparecer nas empresas porque elas percebem que isso é fundamental para você mudar o modelo mental da liderança atual. Muito interessante, Cláudio, mas isso que você está falando para a gente da utilização dessas ferramentas seria na forma preventiva, né, do conflito, seria isso no ambiente de trabalho? Certo. Na verdade, quando a gente olha o ambiente de trabalho, é fundamental você olhar o preventivo, né? O corretivo até em termos de comportamento. Já tem uns 3 anos mais ou menos, eu desenvolvi até um projeto que ele é um monitoramento de clima organizacional, eu chamo muito assim, que é um projeto onde eu tenho a oportunidade de treinar pessoas que trabalham diretamente comigo para que possam mapear nas áreas do negócio oportunidades, identificando através de entrevistas, mas não aquelas entrevistas que você vai ali com uma prancheta perguntando seu nome, qual o seu motivo da insatisfação, mas não, exatamente usando a técnica da mediação. Ou seja, iniciando com uma escutativa, demonstrando um acolhimento para que a pessoa se sinta próxima a você, né? Rompa completamente esse intuito de eu estou de um lado, você está do outro, não cria uma proximidade de fato. Então essa escuta é fundamental e a partir daí nós dividimos vamos dizer assim, esse projeto ele tem 3 grandes pilares que vão nos gerar indicadores. Um pilar é o pilar que a gente chama de infraestrutura, ou seja, através da conversa identificar insatisfações. Lembra que eu te falei, né? O conflito ele surge a partir de insatisfações não tratadas, né? Então a gente mapeia, primeiro pilar, infraestrutura. Então insatisfações que podem ser oriundas de insalubridade, periculosidade que não foram devidamente tratadas, má qualidade das instalações de um refeitório ou de um banheiro. Então isso vai surgindo naturalmente através de um bate-papo, né? O segundo pilar, a gente fala das relações interpessoais. Então, que aí vão surgir talvez insatisfações em relação à liderança ou a um par, que muitas vezes são questões até culturais, de valores que se chocam, né? Mas que começam a surgir também a partir desses papos, dessas conversas. Perceba que eu não falo entrevista, eu falo sempre em papo, numa conversa descontraída,
com muito essa pegada do acolhimento mesmo, né? E um terceiro pilar que a gente fala das questões de fatores externos. Na minha vida profissional, eu sempre ouvi dizer que a gente deve separar as questões pessoais do ambiente de trabalho. Eu pergunto a você ou a qualquer um, quem consegue fazer isso na vida, né? É óbvio que eles estão presentes e se misturam. Então, muitas vezes a gente identifica na pessoa que a insatisfação dela tá porque ela tem um filho doente, ela tem um problema na região dela de transporte, só que isso está prejudicando o desempenho e muitas vezes a liderança não consegue perceber isso. E aí depois eu vou falar dessa questão da liderança. Mas, por hora, a importância de você dividir nesses 3 pilares, identificar quais são as oportunidades de você tratar esta insatisfação e, a partir daí, você tem um mecanismo que vamos colocar isso em indicadores, né? Então, eu tenho X problemas na área tal de infraestrutura, interpessoais, quais são as questões. Mapeado isso, eu tenho condições de fazer um plano de ação. Mas esse plano de ação é voltado para quem? Esse plano de ação tem que ser voltado para a liderança. A liderança é que tem que estar preparada para identificar essas situações, como? Através de uma escuta ativa. Como? Através de perguntas. Olha novamente surgindo a mediação aí. Através de perguntas abertas, onde ele percebe que há um determinado incômodo no seu liderado e ele consiga fazer as perguntas corretas, as perguntas reflexivas, que mas se você tivesse nessa posição, como você teria agido diante desse problema que houve na sua área? Enfim, ele conseguir capturar aquilo que pode ser o motivo da insatisfação, porque muitas vezes o liderado, eu não diria nem muitas vezes, quase que na totalidade, o colaborador ele não tem a expectativa de que o problema dele seja 100% resolvido, mas ele tem a expectativa que o problema dele seja tratado, seja recebido, acolhido e volte com uma resposta rápida, se é possível ou não. O que muitas vezes acontece é que isso fica no vácuo. Ele traz uma insatisfação e simplesmente o líder fala o seguinte: eu vou ver isso. E nunca mais volta no assunto. Vê. Né? Mas olha só, o que você falou do seu projeto, achei muito interessante, porque na verdade é quase como se fosse o trilhar do procedimento de mediação. Por quê? Inicialmente você ouve as partes, na verdade, os colaboradores, né, os funcionários, para saber o que está desagradando, o que está incomodando. Então você tem aquela conversa preliminar, que na mediação a gente poderia falar que é uma sessão individual, para saber o que incomoda, o que está incomodando, o que seria possível melhorar, onde que está o incômodo, né? Depois que você faz esse apanhado, você consegue ver onde estão os problemas na empresa, conversando com todos os colaboradores, você vai então para a gerência para tentar resolver isso, porque é eles que podem resolver ou não, né? Então você vai levar para eles essa questão e eles vão ver o que é possível fazer ou não, né? Não deixa de não ter assim uma certa, como que eu vou dizer, ligação com os procedimentos. É claro que totalmente num grau totalmente diferente, né? Na mediação a gente trata ali só as partes envolvidas e acabou. Aí você vai tratar a organização como um todo. Então você vai ver onde estão os problemas da organização, aonde que está tendo maior problema, onde que aquilo está impactando no resultado do trabalho, né? Para poder falar com a liderança, para que a liderança veja o que é possível resolver ou não, correto? Seria isso? Perfeito. Isso se dá em 2 momentos, né? Isso pode ser através de um treinamento, onde existem questões mais estruturais, né? E aí, obviamente, é mais fácil você fazer isso com vários gestores juntos. E existem situações que são muito mais particulares, como, por exemplo, as questões interpessoais. Não tenho como tratar isso coletivamente. Então, é natural que eu vá direto naquele gestor, enfim, e tenha uma conversa. Perceba que é uma evolução quando você pensa isso em termos de empresa, de organização, porque de imediato a reação poderia ser, então vamos colocar um de cada lado e eu vou mediar. Eu acho que isso é um próximo passo, algo ainda que tem que ser perseguido, porque não é algo tão claro hoje nas organizações. Existe uma questão cultural, né? Mas eu vou expor as pessoas ali, não vou gerar um constrangimento. As organizações vão aprender que, longe de gerar um constrangimento isso, e sim de você criar um facilitador para que as pessoas percebam as oportunidades que existem numa relação.
E muitas vezes até resolver um mal entendido, porque na verdade, muitas vezes não era nada daquilo, a pessoa entendeu errado, um ruído na comunicação, ou uma atitude, alguma coisa, e não era nada daquilo do que ela estava imaginando. Então, isso acontece bastante, né? Então, eu acho que essa questão pessoal realmente para as organizações, como você falou, é cultural, mas não só dentro das organizações, né, Cláudia? Eu acho que é cultural de maneira geral. As pessoas não conhecem a mediação, não conhecem os benefícios, as vantagens, e ainda não faz parte do nosso dia a dia, né? Então eu acho que isso é a nível global. Agora diz uma coisa para quem está nos assistindo agora, né? O funcionário, se ele está com problema dentro da empresa, a empresa dele não tem esse perfil, não tem ainda nenhum projeto desse, né? Para quem ele possa reclamar, para quem ele possa falar, o que você indicaria para esse funcionário fazer? Como que ele poderia resolver aquele problema, aquele mal-estar que está sendo gerado no ambiente de trabalho dele? Porque quem está nos ouvindo é isso que quer saber. Hoje, num primeiro momento, a orientação é sempre que ele procure o líder dele, mas pode ser que é no líder que esteja a grande dificuldade, e aí a gente hoje em dia fala muito em segurança psicológica, né? Uhum. O quanto eu realmente posso me sentir seguro para colocar de uma maneira transparente o meu problema para a minha liderança. Então, não sendo possível isso, o que acaba acontecendo é que o colaborador procura o RH, né? Em situações mais críticas, infelizmente, né? Não infelizmente na atitude dele, mas infelizmente que ainda tenha que ser o caminho, é uma denúncia para as empresas maiores que possuem uma ouvidoria, né, que possuem um compliance ali, para que ele possa levar a insatisfação dele. Mas não é isso que eu acredito, né? Eu acredito realmente que o caminho que vai fazer a diferença é, de fato, ele se sentir confortável a ponto de poder colocar isso diretamente para a sua liderança. Só que essa questão ela passa muito mais pela própria liderança do que por ele. É o quanto eu posso capacitar a liderança para que ela esteja mais preparada para ouvir uma crítica, para receber um problema, sem que isso desestabilize essa liderança. Muito pelo contrário, que a partir daí ela de fato possa esclarecer, possa usar as ferramentas corretas para auxiliar aquele colaborador na solução, que muitas vezes, como eu falei, não vem uma solução, mas vem um acolhimento, vem um respeito, vem uma palavra que redirecione ele. Afinal de contas, o líder é aonde ele deveria se espelhar, né? Uhum. Que ótimo. Então, esse teu programa que você desenvolveu é exatamente para levar isso para dentro das empresas, para fazer esse diagnóstico e para criar esse ambiente mais acolhedor, onde as pessoas possam dizer o que está incomodando, onde tenham um local de diálogo e, se necessário for, talvez depois partir para uma mediação. Seria isso? Perfeito, perfeito. Ai, que ótimo. Muito, muito. Parabéns, Cláudio. Muito obrigado. Parabéns, que todas as empresas sintam essa necessidade e realmente caminhem para isso, né? Agora, o que você me diz com relação à mediação? Quais são os benefícios da mediação nas relações de trabalho? Por exemplo, na Justiça do Trabalho. Vamos partir um pouquinho para a Justiça do Trabalho. Quando realmente teve um problema, não foi possível resolver, aquilo virou uma ação judicial. A Justiça do Trabalho, como que funciona a mediação na Justiça do Trabalho? A Justiça do Trabalho tem os sejusques, né, da Justiça do Trabalho, assim como há na Justiça Comum. Talvez uma grande diferença que ainda de resistência que tenha na Justiça do Trabalho é que os mediadores eles precisam ser servidores públicos, né? Nós sabemos, né, que na Justiça Comum não há essa necessidade, tanto é que nós somos, né, mediadores na Justiça também, na Justiça Comum, mas lá existe isso que eu acho que acaba tornando uma barreira também, né? Torna menos popular. Você tem mediadores excelentes aí que poderiam estar colaborando, né? E aí você tem também a conciliação, que é muito mais conduzida também por juízes. Então, acho que a Justiça do Trabalho tem essa oportunidade de evolução ainda. Os resultados eles têm se mostrado, mesmo assim, mais proveitosos, né? Acho que em 2023, pelo que eu me recordo, foram quase 130 mil processos acordados, né? Então processos já ajuizados, mas que foram objeto de acordo. Esse dado ele não separa mediação de conciliação, então são 130 mil processos acordados, em torno de, isso é o mais espantoso, em torno de quase 7 bilhões de representatividade financeira. Nossa. Então a gente percebe o seguinte, é interessante quando você fala, Ana, da questão cultural, o Brasil principalmente ele tem uma cultura combativa, né?
ou seja, de busca do judiciário para se tentar uma resolução, a chamada terceirização, né? Ao invés de se buscar a mediação que anteceda o litígio, né? Sim, mas como a gente já conversou em outras oportunidades também, Cláudio, isso daí eu acho que é mais por causa da formação, né? Os advogados ainda são formados pelas instituições de ensino para serem combativos, né? Então eu acho que tinha que ter, eu já li também alguns artigos nesse sentido, várias pessoas falando nesse sentido, de que as universidades elas têm que mudar, né? Mudar a grade que elas têm para dar mais ênfase nas formas alternativas de resolução de conflito, que é a mediação, a arbitragem, enfim, tem várias outras alternativas e não só a combativa, né? Eu acho que a gente tem que caminhar por aí também, você não acha? Concordo com você plenamente, porque eu acho que eu vou até além, tá? Eu acho que quando a gente fala de sociedade, então nós temos os advogados, que isso tem que começar realmente nas universidades, já começa a ter a cadeira eletiva, né? Acho que nem eletiva, né? Mas tem ali de métodos de resoluções de conflitos, só que não há um aprofundamento, né? Isso é falado muito mais assim nos conceitos, mas não há um aprofundamento. Mas eu iria mais longe, como eu falei, em sociedade, nas universidades e nas escolas também. Que é a grande oportunidade de você formar o cidadão para que ele não seja tão combativo. Então, hoje em dia, uma pequena discussão aqui fala, eu vou te processar. E imagina, Ana, a quantidade de desgaste que a pessoa não percebe que virá com essa fala dela. Eu vou te processar, mas não sei em quanto tempo isso vai ser resolvido, eu não sei quanto isso vai custar para quem, né? O desgaste emocional. Então, veja como a gente não enxerga e o desconhecimento. As pessoas não conhecem ainda a mediação como uma alternativa. Exatamente, Cláudio. Agora, uma coisa, isso eu não consigo assim, chegar a balizar o porquê, entendeu? A mediação é um procedimento com inúmeras vantagens que a gente vai abordar daqui a pouco sobre essas vantagens, mas é um procedimento que realmente ele resolve a solução da melhor maneira possível. E a gente já tem uma lei desde 2015, antes disso já existiam profissionais que já aplicavam esse método no Brasil. Em outros países as leis são anteriores a 2000, e por que esse procedimento ainda não ganhou a força que deveria ter? O que você acha? Eu acho que as pessoas talvez ouçam falar de mediação de uma maneira ainda muito conceitual. Então você imagina, eu estou com um problema que vamos imaginar o seguinte, é uma separação e eu imagino de imediato que eu vou ter que judicializar essa separação, porque tem uma divisão de bens, enfim, eu vou deixar que o juiz resolva. O quanto as pessoas percebem que se elas procurassem uma câmara e nela pudessem escolher um mediador, que sabendo que são relações que necessariamente serão, principalmente se tiver filho envolvido, serão relações continuadas, que mesmo depois de uma separação, com um divórcio, divisão de bens, existirá uma figura ali que vai permanecer presente na vida dos dois. Como seria interessante que isso fosse resolvido sem o desgaste que uma judicialização traz. Porque, queira ou não queira, quando você contrata advogados, os advogados querem ganhar aquele processo. E eu não estou dizendo que eles usam as armas erradas, não, eles usam todas as armas que o direito vai oferecer naquele momento. Isso traz cicatrizes, traz mágoas, traz ressentimento. A mediação ela não busca isso. A mediação ela vai de uma maneira imparcial colocar. Eu acho que isso talvez seja o problema, a dificuldade que muitas vezes as pessoas têm de serem colocadas frente a frente. Mas o mediador ele é treinado para isso, para que coloque duas pessoas frente a frente, ele mediando, sem ter uma tendência para nenhum dos lados, trazendo fatos, procurando encontrar soluções que são, na verdade, construídas pelas próprias partes. Então veja como isso é muito mais natural. Isso vai surgindo das pessoas. E sem aquele sofrimento todo. Talvez o sofrimento seja apenas um meio naquele momento de você alcançar o objetivo. Mas eu garanto para você, sem tanto sofrimento como acontece no judiciário. Eu acho que não falta essa percepção de como seria muito mais simples procurar a mediação. Não tem complexidade nenhuma. Exatamente, Cláudio. Eu acho que isso ainda é maior nos casos na seara da família.